Bem-vindos ao nosso canal Guitarra de Bagagem. Estamos de volta e muito entusiasmados para apresentar a vocês a história de mais um ícone da música, o lendário guitarrista Jimi Hendrix, que foi um cantor, compositor norte-americano e um dos melhores e mais influentes guitarristas da história do rock and roll dos anos 60, que certamente devido ao seu estilo singular, de sons distorcidos e antagonicamente harmoniosos, agradou a milhares de pessoas, condicionando-as a uma percepção diferenciada da guitarra elétrica. Sua passagem meteórica no universo musical fez dele uma influência aos guitarristas de rock que vieram suceder essa lenda. Venha mergulhar nessa fascinante história de uma das maiores lendas do rock de todos os tempos. Mas antes de continuarmos a essa fantástica história dos personas do Guitarra de Bagagem, agradecemos o seu like e a sua inscrição em nosso canal. Seus primeiros passos. Jimi Hendrix, conforme era mundialmente conhecido, teve vários nomes até então. Ele foi batizado como Johnny Allen Hendrix, mas quando era mais novo, era chamado de Buster. E assim que foi liberado do exército, seu pai mudou seu nome para James Marshall Hendrix. Não sabemos por quê. Se você sabe qual foi o motivo, coloca lá nos comentários. Continuando, Hendrix nasceu em Seattle, nos Estados Unidos, em 27 de novembro de 1942. Era descendente de africano, mexicano e índio, e viveu parte da infância com sua avó, uma índia. Seu primeiro contato com um instrumento, vejam só, foi uma harpa, que ganhou aos 4 anos. E aqui uma outra curiosidade. Durante um dia de trabalho com seu pai, retirando sucata, Jimi encontrou um ukulele com apenas uma corda e ficou encantado. Aos 15 anos ganha a sua primeira guitarra, um presente de seu pai, a qual aprendeu a tocar sozinho. E como era canhoto, teve que trocar as cordas de lado e afinando-as novamente. É claro, provavelmente este fato deve ter contribuído para uma visão diferenciada do instrumento, tornando-o um persona tão singular e admirável no universo do rock, pois ao tocar com a guitarra virada para o lado contrário, permitia que a mão esquerda atingisse a parte mais aguda do instrumento. Assim, Jimi passa a tocar os blues dos artistas que seu pai ouvia, como Elmore James, Muddy Waters, Robert Johnson, T-Bone Walker e outros como os pais do rock, Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard. Aos 16 anos, perde sua mãe, para quem futuramente escreveria a canção Gypsy Eyes. Sua trajetória. Na sua juventude, tocou em 2 bandas. No entanto, essa trajetória musical foi interrompida por alguns anos, pois se envolveu com pequenas gangues na época e, para evitar 2 anos de prisão após roubar um carro, Hendrix se alistou voluntariamente para o exército no paraquedismo. Mas nosso persona de hoje passou pouco tempo por lá, pois quebrou o tornozelo em um dos saltos? Ou seria porque apoiava o ideal hippie e desdenhava a guerra? Bem, esses foram motivos oficiais divulgados, mas segundo o site Gimme Shelter, Jimi foi liberado do exército porque foi pego em atitudes obscenas durante o plantão. Mas seja lá qual foi o motivo, esta saída foi de grande valia para o rock, pois Hendrix volta a uma nova fase musical para mostrar para o mundo para o que veio. Em 1963, mudou-se para Nova York, onde tocou com os artistas Sam Cooke e Little Richard, um dos seus grandes ídolos. Então o que podemos imaginar é que sua carreira começaria a decolar. Mas não foi bem assim. Quando ele se juntou à banda de seu ídolo Little Richard, na The Upsetters, em 1964, as coisas não foram como esperavam, pois a princípio Richard não deixava espaço para seus músicos se destacarem. Assim acabou demitindo Jimi 1 ano depois. Mas isso não foi problema para o grande artista que era. Em 1965, formava a sua primeira banda Jimi James and the Blue Flames,
formado por Jimi Hendrix, Randy California, Jeff Baxter, Randy Palmer, Danny Casey. Down Louisiana way, baby. Certa vez, Robert Penniman, empresário e irmão de Little Richard, comentou que Hendrix era um grande guitarrista, mas muito pouco pontual e informal. Mas o próprio Hendrix, por volta de 1968, neste momento já consagrado como uma estrela do rock, também falou sobre seu período na banda de Richards, dizendo que foram dias muito mal pagos, mal vividos e estressantes com Richards, além de dizer que Richards pagava mal e tarde. A grande virada. Em 1966, Jimi Hendrix foi descoberto por Chas Chandler, baixista do grupo The Animals. Assim, em setembro desse mesmo ano, Hendrix se muda para Londres. Inicia-se um período fértil, cheio de produtividades e sucesso, pois em apenas 9 meses, Jimi criou 2 bandas, a Jimi Hendrix Experience e a Band of Gypsies, lançando 3 singles de sucesso, colocou um disco no primeiro lugar das paradas e ainda fez 120 shows. Grandes clássicos e suas curiosidades. Em 1967, Jimi Hendrix volta para os Estados Unidos, lançando 3 discos de estúdio e 1 ao vivo. O primeiro, Are You Experienced? Traduzindo, Você tem experiência. Are You Experienced? É o primeiro álbum de estúdio da Jimi Hendrix Experience. Lançado em 1967, o LP foi um sucesso comercial e de crítica imediata, e é amplamente considerado um dos melhores álbuns de todos os tempos. O álbum apresenta a abordagem inovadora de Jimi Hendrix para compor e tocar guitarra elétrica, que logo estabeleceu uma nova direção na música psicodélica e rock como um todo. Fato curioso. Na hora das gravações, Jimi tocou Are You Experienced de 2 formas, a tradicional e ao contrário. A música já recebeu um cover do Devo e foi sampleada por The Pharcyde. O segundo álbum, Axis Bold as Love, traduzindo, Eixo, ousado como o amor, foi lançado pela primeira vez pela Track Records no Reino Unido em 1º de dezembro de 1967, apenas 7 meses depois do anterior. O álbum alcançou o top 10 nas paradas de ambos os países. Exibiu vários estilos musicais e os críticos o consideraram uma demonstração do crescimento de Jimi Hendrix como compositor. Introduziu Spanish Castle Magic e Little Wing, 2 composições de Hendrix que se inspiram em suas raízes, tocando com bandas de ritmo e blues e que permaneceriam em seu repertório ao vivo ao longo de sua carreira. Axis, Bold as Love, fez bastante sucesso e foi certificado como platina nos Estados Unidos e prata no Reino Unido. Em 2000, foi eleito o número 147 no All Time Top 1000 Albums de Colin Larkin. A Rolling Stone classificou-o em 92º lugar em sua lista de 2020 dos 500 melhores álbuns de todos os tempos. A capa do álbum, que se baseia na iconografia religiosa hindu, gerou polêmica, pois foi projetada sem a aprovação de Hendrix, e ele expressou publicamente sua insatisfação. Fato curioso. O guitarrista esqueceu a fita master de Axis Bold as Love num táxi. Como não encontraram, tiveram que regravar todo o lado A do álbum. E por último, o terceiro disco em 1968, Electric Ladyland. Este álbum foi lançado em 25 de outubro e em meados de novembro o LP duplo já alcançava o topo das paradas, sendo o lançamento de maior sucesso comercial de Hendrix.
No Reino Unido, alcança a 6ª posição passando 12 semanas na parada. Electric Ladyland incluiu o cover de Hendrix de uma música de seu ídolo Bob Dylan, All Along the Watchtower, que se tornou o single mais vendido de Hendrix e seu único hit no Top 40 dos Estados Unidos. Consagração de uma brilhante carreira. Aqui daremos destaque aos festivais, premiações e homenagens ao nosso persona. 1967. Estreou nos Estados Unidos no Monterey Pop Festival, na Califórnia, que ficou marcado pela apresentação de Jimmy em Wild Thing, ateando fogo à guitarra após o show. Ele foi anunciado por Brian Jones, do Rolling Stones, que apareceu mesmo sem a presença de sua banda. Segundo diversas fontes, Hendrix foi o primeiro artista negro se apresentando neste festival. Curiosidades do fato. Na verdade, Jimmy ateou fogo à guitarra em 4 ocasiões diferentes. Ele aceitou a sugestão do editor da NME, na época, Keith Altham, que deu a dica para Jimmy se diferenciar da tática do The Who, que também costumava quebrar os instrumentos no palco. Festival de Woodstock. Em 18 de agosto de 1969, Hendrix foi a atração principal da Woodstock Music and Art Fair, que incluía muitas das bandas mais populares da época. No início de sua apresentação de The Star-Spangled Banner, Hendrix fez um sinal de paz. Nessa ocasião, Hendrix era o músico de rock mais bem pago do mundo. Hendrix e o Rock and Roll Hall of Fame. No ano de 1992, a obra musical de nosso Jimi Hendrix foi indicado por Neil Young, da banda Buffalo Springfield, na categoria Artistas. Segundo o Rock and Roll Hall of Fame, Jimi Hendrix foi o instrumentista mais talentoso de todos os tempos, um guitarrista autodidata cujo estilo fluido e envolvente era perfeitamente adequado para abraçar e depois revolucionar o movimento do rock psicodélico do final dos anos 60. O músico nascido em Seattle sempre combinou tons e sentimentos inspiradores com canções incomparáveis que encontraram um equilíbrio entre experimentação e tradição. Saiba mais sobre esse prêmio e opinião de famosos como David Fricke. Iremos deixar o site do O Rock and Roll Hall of Fame nos comentários. Hendrix e o Grammy. Sua obra musical também recebeu o Grammy Lifetime Achievement Award, que é uma espécie de prêmio pelo conjunto da obra. Em 1992, seguido por 2 Grammys. Em 1999 por seus álbuns Are You Experienced e Electric Ladyland. E ainda recebeu um Grammy em 2006 pelo Axis, Bold as Love, que foi o segundo álbum de estúdio do The Jimi Hendrix Experience, lançado em 1967, depois de Are You Experienced? A interpretação icônica do guitarrista de The Star-Spangled Banner do Festival de Woodstock de 1969 também lhe rendeu uma indicação para o 13º prêmio, Grammy Anual de Melhor Performance Instrumental Contemporânea. Sua pegada e influência. Ao longo da sua carreira, sua pegada causou impacto, mas Jimmy não inventou a técnica de tocar com os dentes. Ele aprendeu o truque no Tennessee depois de ver Butch Snipes fazendo o mesmo. Segundo ele, se você não tocasse assim em Clarksville, levava um tiro. A sua pegada também tinha outra referência, pois Jimmy tinha uma enorme admiração por T-Bone Walker. Alguns diziam até que ele o imitava, conforme abordamos no vídeo anterior. Mas, ao meu ver, ele tinha Walker como uma fonte inspiradora em suas performances e presença de palco.
Fatos inusitados de Jimi Hendrix. Você sabia que seu empresário, Mike Jeffrey, arranjou um sequestro pela máfia para livrar Jimi de uma disputa com sua gravadora? Jimi Hendrix e suas guitarras. Embora normalmente associado às guitarras Fender, especialmente ao modelo Stratocaster, Hendrix tocou com uma grande variedade de guitarras ao longo de sua trajetória, sempre buscando dos melhores timbres e sons. E como todos sabem, ele não usava as guitarras nas regulações de fábrica, mas as modificava, alterando captadores e regulações diversas até encontrar o timbre que buscava, como a maioria dos bons guitarristas. Nesse capítulo falaremos dos últimos principais eventos e as guitarras que Jimi utilizou em suas apresentações. Hendrix na TV dos Estados Unidos. Jimi Hendrix tocou com duas guitarras nessa ocasião, a Gibson 1967 SG Custom e a sua Fender Stratocaster branca. Ele tocou com a Gibson 1967 SG Custom na sua primeira aparição na TV dos Estados Unidos, no programa The Dick Cavett Show, em 16 de julho de 1969. No programa, Hendrix toca acompanhado pela banda Gypsy Sun and Rainbow, usando a sua SG em duas faixas, Isabella e Machine Gun, e para tocar a faixa Hear My Train A-Comin', Hendrix pega a sua Fender Stratocaster branca e manda o seu recado. Hendrix com a Flying V no Festival da Ilha de White em 1970. Já a Gibson 1969 Flying V foi uma experiência da marca sendo uma guitarra com o corpo em formato de V, que terminou ficando muito popular entre os músicos de heavy metal. É bom lembrar que Hendrix a tocou durante o período do grupo Band of Gypsies, com o qual gravou um disco inédito e ao vivo na noite de Ano Novo de 1970, no Madison Square Garden, em Nova York. E a continuou usando ao longo do ano, inclusive, no Festival da Ilha de White, em 31 de agosto de 1970, que foi seu último grande show. Jimi Hendrix, Festival Monterey e a Stratocaster. Em sua frase, "Isto é para todos", onde Jimi Hendrix ateou fogo em sua guitarra, como narramos anteriormente, ele conquistou o mundo com sua incrível performance no Monterey Pop Festival, eternizando a sua guitarra Stratocaster pintada à mão. Celebrando o 50º aniversário deste marco na história da música, a Fender criou a edição limitada Jimi Hendrix Monterey Stratocaster, inspirada no desenho de motivo floral feita à mão pelo próprio Jimi Hendrix, que usou esmalte de unhas na noite anterior da lendária apresentação que teve seu encerramento com a música Wild Thing. A fim de homenagear a trajetória de Hendrix, a Gibson também recriou duas das mais famosas guitarras usadas pela lenda máxima do rock e colocou no mercado para aqueles afortunados a Flying V 1969 e a SG Custom 1967, que mimetizam exatamente as especificações usadas por Hendrix. Se você é um desses afortunados, coloca lá nos comentários. Queremos a sua opinião. O final de uma brilhante jornada. Infelizmente, Jimi Hendrix faleceu em Kensington, em Londres, Inglaterra, no dia 18 de setembro de 1970, vítima do uso excessivo de comprimidos para dormir. Seu legado. Hendrix se tornou uma lenda dos anos 60. A importância de Hendrix para a história de seu instrumento não pode ser subestimada. Ele expandiu a sonoridade da guitarra ao explorar a distorção, o trêmulo, aquela alavanca do modelo Fender Stratocaster, e a microfonia. Ele sabia exatamente onde se posicionar no palco para causar o efeito desejado. Na visão para nós,
do Guitarra de Bagagem. Jimi foi controverso e autêntico e às vezes enigmático. Hendrix tinha um talento incomparável. Quando empunhava sua guitarra de forma única, ritualizava este momento, onde o palco era seu templo, a guitarra sua espada e a música o prana de sua sagrada energia. Performático e autêntico, mesmo tendo se espelhado em seus grandes ídolos, como T-Bone Walker, Elvis Presley, Little Richard, foi criativo ao inventar a distorção, onde sabia aplicar de forma esmerada e equilibrada, surpreendendo a sua plateia. Apesar de sua passagem meteórica, é incontestável afirmar que cravou a bandeira da eternidade no que hoje conhecemos como rock and roll. Frases de Hendrix. Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. A música é minha religião. A música não mente. Se há algo a ser mudado neste mundo, então isso só pode acontecer através da música. Você conhece outras frases ditas por Hendrix? Coloca lá nos comentários, queremos saber. Nós do Guitarra de Bagagem estamos muito felizes em poder contar e compartilhar um pouquinho da história desse grande persona do rock and roll. Para ele, nossos aplausos e gratidão. Esse foi o nosso grande persona de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e nos segue lá no Instagram para ficar sabendo das novidades do Guitarra de Bagagem. Assim, você dá uma força ao nosso canal. E isso é muito importante para nós. Convidamos também a conhecer a nova série 20 Minutos Blues.